Se eu pudesse dar um título, Paulinho, para essa nossa conversa aqui, seria a coisa mais importante. Coisa mais importante. Qual é a coisa mais importante da nossa vida? Qual é a coisa mais importante da nossa jornada de fé? Da nossa peregrinação? Do nosso seguimento de Jesus Cristo? Da nossa caminhada? Qual é a coisa mais importante? Eu tinha 18 anos e eu era assinante de uma revistinha chamada Mensagem da Cruz. E, em 1989, eu li um artigo naquela revista que falava de uma missão chamada Jovens com uma Missão, Jocum, e escrito pela Braulia Ribeiro. Acho que é Ribeiro o sobrenome dela. Ela é missionária da Jocum. E ela falava do trabalho da Jocum. É uma missão que começa nos anos 60, né, YWAM em inglês, né? Youth with a Mission, Jovens com uma Missão, com um cara chamado Loren Cunningham. E Deus o desafia a discipular jovens e enviar jovens para a missão, para participar do que Deus está fazendo no mundo. E ela falava sobre isso, e sobre a Jocum lá em Belém do Pará, em Manaus. E naquela manhã, Paulinho, lendo aquele artigo, meu coração ficou muito tocado e um desejo tomou posse do meu coração, né? Incendiou meu coração. E eu fui para o quarto, fechei a porta, orei, fiquei um tempão orando, não lembro agora quanto tempo, isso tem 35 anos, 30 e tantos anos, né? Mas eu saí do quarto, fui até o meu pai e disse assim: pai, Deus falou comigo hoje de manhã que eu vou para Jocum. Para onde? Para Jocum, é uma missão, e eles têm uma base lá em Belém do Pará, no norte do Brasil, e eu vou ficar lá alguns meses, vou fazer um curso, né, e vou trabalhar na evangelização lá em Manaus por alguns meses, depois eu volto. Meu pai olhou para mim, meu pai era um homem de Deus, piedoso, presbítero, né, conhecedor das Escrituras. Meu pai olhou para mim e falou assim: muito bom, então se Deus te chamou, Deus vai pagar a conta. Mas eu não ri, não. Ele estava preocupado comigo, né? Mas eu disse: não, Deus falou comigo. Resumindo muito a história, alguns meses depois eu estava pegando um ônibus da Itapemirim, lembra aquele amarelo? Assim, 3 dias do Rio de Janeiro para Manaus, 3 dias. Imagina o estado do toalete depois de 3 dias no ônibus. Se eu acreditasse em pagar meus próprios pecados, eu acho que estava com crédito, assim, né? E aí fui para lá. Naquela época a gente não tinha transações online, Paulo, financeiras, né? Eu não lembro como, mas eu fui sempre sem dinheiro para pagar as mensalidades, né? E para fazer os traslados lá de Belém para Manaus, e muito menos para voltar para o Rio de Janeiro. Foi um ato de fé, assim, de um adolescente. Mas amigos meus, dos jovens, das igrejas que já me conheciam, ficavam sabendo, e não sei como, eu não sei se era vale postal, que o dinheiro ia pelo correio, eu sei que eu recebi o suficiente para eu pagar o meu tempo na Jocum. E aí, quando terminou o tempo teórico, a gente tinha que ir para Manaus. E era uma outra epopeia, odisseia, porque era num barco da Enasa, né, de Belém do Pará para Manaus. Uma viagem muito perigosa, sempre sobrecarregada, excesso de passageiro, e a gente nem para isso tinha dinheiro. Aí a gente continuou orando, né, orando. Né. E aí um menino lá era amigo de alguém que o pai era coronel da Força Aérea, e aí a gente orou, ele falou com essa pessoa, esse coronel deu uma carona para a gente. A primeira vez que eu voei na vida foi de Belém do Pará para Manaus, num C-130 do Exército, um Hércules. Que eu lembro que pousou na fronteira com a Venezuela, num projeto lá da Força Aérea. Fui sem dinheiro, fiz o curso sem dinheiro, né? Viajei de Belém do Pará para Manaus sem dinheiro. E aí terminou o tempo lá prático, a gente ia para as igrejas e fazia projetos de evangelização com as igrejas. E uma igreja que me acolheu, eu dirigi o louvor e preguei, né, um menino de 18 anos,
pregando, nem não consigo imaginar o que eu preguei, mas eu preguei, né? E no final eu disse o seguinte: eu preciso voltar para o Rio de Janeiro essa semana, e eu preciso que vocês orem por mim, porque eu não sei ainda como que eu vou voltar. Era uma igreja metodista num bairro da periferia de Manaus, o Japiim. E quando terminou o culto, Paulo estava cumprimentando as pessoas com os outros estudantes da Jocum, e um senhor da igreja, de meia idade, me procurou e falou: eu sou fulano de tal, e quando você estava lá na frente falando da sua viagem, Deus falou comigo, estou sublinhando essas frases, Deus falou comigo que é para eu pagar a sua passagem de volta para o Rio de Janeiro. Qual a companhia aérea que você quer usar? Aí eu falei: não, eu gosto muito da Varig, da VASP, da Transbrasil, estou pensando assim, qual o serviço... Tenho milhagens, né? E na segunda-feira a gente foi para... Era tudo analógico, gente. Isso era no outro século, era tudo analógico. Você ia na agência de viagens, né? Você tinha um bilhete, a passagem impressa. Lembram disso? Né? E eu lembro da conversa desse senhor chamado Lameira. Recentemente a gente se encontrou. Você acredita? Está vivo ainda. Me emocionei muito. Mais de 30 anos depois dessa experiência. E ele falou assim: escuta, senhora, em quantas vezes eu posso pagar? Ele não era uma pessoa abastada que tinha recursos. Era um membro de uma igreja na periferia de Manaus que ouvia o mesmo Deus que eu ouvi lá no meu quarto, né, no Rio de Janeiro. E aí eu voltei dessa experiência, assim, dizendo para mim mesmo: a oração é uma coisa poderosa, a oração funciona. Esse negócio de oração é sério. Só que, como muitos de nós, na nossa caminhada de fé, eu passei a restringir, a reduzir, a limitar a oração a esse conceito de apresentar para Deus uma lista de tarefas. De tarefas não, uma lista de... Isso é um ato falho, né, para os psicanalistas aqui presentes, porque a minha lista de tarefas está bem grande essa semana. É uma lista de pedidos. Pedidos. Não é assim com você também? Orar não significa para você, basicamente, essencialmente, antes de tudo, apresentar para Deus pedidos? Se eu falo assim: eu vou orar por você, o que você pressupõe? Que eu vou dizer: Deus, tenha misericórdia dele, ajuda, né, socorre, né, abençoa o trabalho, a família, a saúde, essas áreas críticas da vida, né? A coisa mais importante é a oração, porque a oração é um relacionamento conversacional com a Trindade. A oração é um relacionamento conversacional com o Pai, com Deus Pai, por meio de Deus Filho, na força de Deus Espírito Santo. Muito importante que você guarde isso. A oração não é uma apresentação de pedidos. A oração é uma relação, é um relacionamento com o Deus triuno da graça, com o Pai, por meio do Filho, na dependência do Espírito Santo. É um relacionamento. E é por isso que Tim Keller, pastor presbiteriano que nos deixou recentemente, um dos teólogos e pregadores mais influentes da sua geração e do final do século passado e do início desse século, Tim Keller diz, num livro chamado Oração, que ele escreveu pouco antes de falecer, Paulinho, ele diz que a oração é a chave para tudo o que precisamos ser e fazer na vida. Vejam, estou trabalhando duas proposições. Primeiro é que a oração é um relacionamento conversacional com Deus, que é triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Quando eu digo que é um relacionamento conversacional, eu estou dizendo que não é simplesmente um relacionamento que se constitui, que se resume à apresentação de pedidos, né, que se constitui de uma lembrança quando a chapa esquenta, o calo aperta, a grana falta, o sono foge. A gente precisa tomar remédio para dormir, remédio para sair da cama. Eu sou psicólogo, né? E aí, primeira entrevista, eu sempre digo assim: você está tomando alguma medicação?
Eu estou tomando isso. Qual a dosagem? Né? A medicação virou assim uma espécie de solução para todos os nossos males. Né? Então, será que a oração é um tipo de truque psicológico que a gente usa quando a coisa fica difícil na nossa existência? Né? Então, veja, a primeira proposição, oração é um relacionamento conversacional com o Pai por meio do Filho, na dependência do Espírito Santo. E, sendo assim, ela é a coisa mais importante, porque nada há na nossa existência mais importante do que o relacionamento com Deus, com aquele que criou a gente. Né? E, sendo assim, Keller diz, a oração é a chave para tudo o que quisermos ser e fazer na vida. Pronto, você pode ir embora. É isso que eu tinha para falar. Resumi tudo aqui. Né? É isso que a gente vai compartilhar. Mas para subsidiar, para embasar, né, essas duas afirmações que formam uma afirmação só, né, Paulinho? Elas se combinam, né? É um relacionamento conversacional com a Trindade, que é a chave para tudo na nossa vida. Nós vamos ler juntos o trecho de Mateus 6, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versos 5 e 13, porque esse texto, essa aula, eu posso chamar de aula aqui. A gente pode falar que é uma aula que Jesus deu sobre a oração. Os discípulos o procuram e dizem, Senhor, ensina-nos a orar. E aí Jesus não vai para o PowerPoint, ele conversa com eles, né, sobre esse relacionamento a respeito do qual eu lhes falo hoje de manhã. Verso 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, quero enfatizar, dar um bold itálico aqui, seu pai, relação. Você é filho e você tem um pai. Deixa isso coar aí na tua alma. Você é filho porque você tem um pai. Seu pai que vê em secreto recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam. Antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim. Interessante que Jesus não diz, vocês orem isto. Ele diz, vocês orem assim. Isso aqui abre uma conversa muito rica sobre se a gente deve orar o Pai Nosso ou se o Pai Nosso é só um modelo. Eu acho que são as duas coisas. A gente deve orar o Pai Nosso, mas também e sobretudo é um modelo de oração. É uma modelagem desse relacionamento que nós podemos ter com o Pai e que nos transforma e que é a chave para a nossa peregrinação. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você costuma orar o Pai Nosso, Paulinho? Não. Não costumo. Deveria. Né? Eu gosto da franqueza piedosa desse pastor. Não costumo orar, Gerson. A oração, para mim, é um desafio muito grande. Eu acho difícil, assim, sabe, de compreender. Hoje, por exemplo, às 5 horas, tem um jogo. Você lembrou o nosso
Tem Flamengo e Bayern. Davi e Golias, volume 2, né? De uma coisa eu tenho certeza, o Flamengo precisa de oração. Agora, eu devo orar por isso? Se a metade do Bayern for cristão, for cristã e evangélica, eles também estão orando, meu irmão. Não é complicado esse negócio? Quem Deus vai ouvir, né? Mas isso, né? Falando das nossas listas, né, de pedido, nossas orações, ou pelo menos as minhas, se eu não tiver ligado, atento, as minhas orações têm mais ou menos a seguinte dinâmica. Como eu não sou muito cara de pau, eu começo falando assim: Deus, muito obrigado por tudo. O Senhor é maravilhoso, é grandioso, rei sobre toda a terra. Mas, agora vamos ao que interessa. Uma lista enorme né, de pedidos. Como é que você está? Tudo bem? Poxa, que bom te ver, que mas bom. sabe o que Aqui, queria te pedir uma coisa. Né? Esse tipo de relacionamento não é um relacionamento legal, né? Ele não se aprofunda. E eu li uma frase essa semana que dizem que quem formulou ela, quem falou ela, foi o pastor que fundou a visão mundial. Eu não tenho certeza se foi ele, mas a frase me tocou assim no sentido de repensar o meu relacionamento com Deus e, consequentemente, as minhas orações. Diz assim: deixe o seu coração ser quebrantado pelas coisas que quebrantam o coração de Deus. Oração tem a ver com isso, né? E acho que muitas vezes nossas orações se reduzem a pedidos porque, de uma certa forma, elas expõem o nosso coração. Freud diz que nós somos seres faltosos, né? E muitas vezes o nosso coração, nas nossas orações, ele expressa a nossa falta através de uma lista de coisas que a gente acha que podem suprir. Interessante você estar falando, né? Porque a nossa precariedade. E a mesma palavra em latim que deu origem à precariedade, é precário, deu origem à prece. Quem é que faz uma prece? A quem se sente faltoso, a quem carrega essa incompletude. Eu não tenho o que preciso para a minha subsistência, eu não tenho saúde, eu não tenho um bom casamento, eu não tenho um ambiente de trabalho, uma carreira, então eu peço. Mas aí esse é o problema que a gente começa a lidar nessa reflexão, Paulo, é o seguinte: se a oração é só pedidos, ela é uma contradição, porque Deus sabe o que a gente precisa. Jesus fala isso um pouco mais adiante. Né? Diferente de nós, que não sabemos, né? Nós não sabemos o que precisamos. Muitas vezes, você nunca teve isso de orar e pedir coisas que depois, pouco tempo à frente, você fala: cara, não era daquilo que eu precisava. Né? Eu pedi algo e Deus não me deu, graças a Deus. Eu lembro da minha fase de adolescente. Senhor, quem sabe não é aquela menina? Eu tenho certeza. E hoje eu olho para trás e falo: ainda bem que eu estava enganado e que Deus disse não. Porque olha quem Ele me trouxe depois. Ela não está aqui hoje, queria que ela tivesse. Então, Ele sabe do que a gente precisa. A gente não sabe. E aí, oração muitas vezes é isso, é eu expor o meu coração, o meu desejo, a minha vontade, mas consciente do coração de Deus e da vontade dEle. Então, é um encontro de vontades, mas um encontro no qual a vontade de Deus deve sempre prevalecer, porque esse é o melhor para a gente. Muito, muito rica essa sua ponderação, e eu penso em duas coisas aqui. A primeira delas é que, de fato, Paulinho, se Deus disser sim para tudo que a gente pede, Ele vai nos fazer mal. Isso vai nos fazer mal. O C.S. Lewis, um dos meus heróis, né, ele diz que um Deus que desse tudo aquilo que lhe é pedido pelos seus fiéis, pelos seus adoradores, não seria um Deus, seria um demônio. Né? E assim como nós, pais, você tem 2 meninos, eu tenho 2 meninos. Muitos nãos que eu disse para o Bernardo,
e para o Pablo foram sims numa perspectiva mais ampla, né? Que considerava outras coisas a respeito da vida deles, né? Portas que se fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. Então, o não de Deus é sim. Diz um poeta. Diz um poeta. Diz um poeta. O José Tolentino Mendonça, que é teólogo e poeta português, eu tenho lido Tolentino com muito gosto ultimamente, Paulinho. Ele diz que nós devemos agradecer a Deus não apenas pelo que Deus nos dá, mas pelo que Ele não nos dá. Olha que espiritualidade rica, não é? Isso tudo vem à tona quando a gente percorre esses versos, essa fala de Jesus. Mas se a gente parar para pensar, se isso aqui é uma aula, primeiro ele começa dizendo como não orar, e depois ele diz como orar. Não é? Como não orar? Aliás, tem uma coisa ainda anterior, que é a conjunção não é se, é quando. Então, assim, quando você orar, verso 5, quando vocês orarem, aí ele diz como não orar. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que seguidor de Cristo, do Cristo, ora. Ponto final. Crente, quem crê em Deus, ora. Isso é sine qua non. Isso não está em discussão. Ele não está discutindo aqui se nós devemos orar ou não. Ele não discute com seus... Isso está fora de debate. Né? Pacífico. Você tem que orar. É quando orar, não é se você orar. E isso nos constrange, porque se eu quiser constranger alguém aqui, eu olhar para o auditório e dizer o seguinte: você aí de boné, vai sorrir para mim, fica em pé e tem dois de boné, te salvou de trás ali, né? É retórico, não é para você responder, não. Fala um pouco aqui, uns 10 minutos, sobre a sua vida de oração para nós. Você constrangeria alguém. Porque se nem os grandes gigantes, os santos de Deus do passado estavam satisfeitos com esse relacionamento conversacional com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, imagina a gente nessa nossa vida pós-moderna, pós-tudo, não é? Essa vida marcada por... Outro dia um amigo me disse que esse nosso tempo, Paulinho, é marcado por 3 Ds: distração, diversão e dispersão. Né? A gente, nessa era digital, né? Nessa era em que a gente é sobrecarregado de informação e viciado, quem leu Nação Dopamina sabe do que eu estou falando. Né? A gente precisa de estímulo e de prazer. Né? Então, como é que é parar? Mas a gente precisa e deve, mais do que a gente imagina, porque não é se, é quando. Quando você orar, ore. E antes dele dizer como orar, ele diz como não orar. Ele diz, em primeiro lugar, não ore para os outros. Não é? Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. A nossa espiritualidade não é exibicionista, não é para o outro. Não é no culto de domingo. É no secreto e no segredo. É no secreto e no segredo. É no silêncio e na solitude, no recolhimento. Você se põe diante você se prostra, você se coloca diante do mistério de Deus, sem ter o testemunho, sem ter a companhia de ninguém. De ninguém. Ninguém sabe o quanto tempo eu dediquei à oração essa semana, como pastor. As pessoas sabem, elas podem saber quantas pessoas eu visitei, quantas eu atendi, né? Se eu dediquei horas para preparar essa exposição bíblica, essa reflexão. Essas coisas são mensuráveis, mas só quem sabe o tempo e a energia que eu dedico à minha vida com Deus é o próprio Deus. Então, não ore para os outros, ore no secreto, no silêncio, na quietude. Tem um certo pudor, assim, né? É um recato, né? Um recolhimento. Sem isso não tem vida espiritual, irmãos. Sem esse recolhimento, simbolizado emblematicamente pela fala de Jesus, entra no teu quarto e fecha a porta, porque teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Sem isso não tem vida de oração, não tem vida espiritual. E depois ele diz, não ore de forma mecânica, repetitiva, estéril, oca. Você não é um papagaio religioso.
Imagina se alguém gravasse as nossas orações, né? Tinha uma época que eu me via assim, toda vez que eu orava, eu dizia: Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos na Tua presença, pedindo perdão pelos nossos pecados, pensamentos, palavra, obra, pecado de comissão, de omissão. Às vezes eu bocejava. Oh. A gente não tem umas coisas assim, mas a gente tem uma mecânica religiosa que é estéril, que é vazia, que é inócua, que não fecunda nada na vida da gente, que não produz nada, só enfado, né? É vazio, né? Então, antes de dizer como orar, ele diz como não orar. E aí, quando ele começa a dizer como orar, né, vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus. Paulinho, eu ficaria aqui pelo menos umas 2 horas só nesse Pai nosso. Ser cristão é chamar Deus de Pai. Pai é o nome cristão para Deus. Só que quando eu chamo Deus de Pai, eu chamo o outro de irmão. E aí tem uma estrutura de um sanduíche. Qual é o teu sanduíche preferido, Paulinho? Uma pergunta bem espiritual. É sério, mesmo? sério. Porque tinha gente cochilando, aí dá um... Entendeu? Sei lá, cheeseburger, carne e queijo só. É É carne bem e queijo. básico. Pode ser esse ou não? Pode. Estraga o seu exemplo? Não. Ele é muito fecundo teologicamente. O meu sanduíche preferido, cara, é pão francês com ovo com gema mole. Posso ouvir um amém de alguém aqui, né? Sabe quando a gema fura assim e vaza na mão, aquele... E claro, quanto maior a fome, mais saboroso é o teu sanduíche de ovo com a gema mole, né? Pense aqui, vocês vão guardar isso, uma estrutura de um sanduíche. Primeira fatia de pão, Deus; a segunda fatia, Deus. O recheio é que são as nossas questões. A primeira fatia: Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Martim Lutero, Paulinho, todos os dias, durante muitos anos, ele orava o Pai Nosso, mas ele se detinha em cada uma dessas palavras: Pai. E aí ele meditava. O reformador da igreja, Martim Lutero, aquele alemão doido, né? Uma loucura tão sã, né, que mudou a história do nosso mundo. Então, Pai, eu tenho um Pai, eu tenho um relacionamento com Deus, eu posso chamar o Criador do universo. Cara, isso é, como diz um amigo, isso é uma doideira, né? Você se dirigir àquele que criou o universo, chamá-lo de... Não é nem Pai, é Abba. É papai. Paizinho. Esse eu gosto. Paiê, com acento circunflexo, né? Então, como seria então a gente rever a nossa vida de oração e, antes de chegar já metralhando os nossos pedidos, a gente gastar um tempinho nos deleitando na paternidade de Deus, no fato de podermos nos dirigir com aquele que criou os céus e a terra, que sustenta o universo, como uma criança se dirige, como o João, como o Gabriel se dirige a você, como o Bena se dirige a mim, como o Pá se dirige a mim. Ontem ele falou assim para mim, ele vai ficar bravo se ele assistir isso, agora já comecei, não tem mais como parar. Ele falou assim: Pai, amanhã à tarde eu tenho o aniversário de uma amiga, você pode antecipar a minha mesada para eu pagar o sanduíche? Você vai dizer não. Não, a regra é clara. Não fechou o mês, né? Tecnicamente, não posso te dar 2 mesadas no mês. Claro, filho. Ele falou: pode ser só a metade da mesada. Aí o coração do pai vai ficar fazendo essas contas, né? Fiz o Pix, ainda escrevi "tamo junto" e botei uma mãozinha assim. Seja qual for o pedido, você tem um Pai celestial. Gente, se isso não tocar o coração de vocês, eu desisto de pregar. Ah, pastor, ah, Gerson, ah, Paulinho, eu tenho um relacionamento muito difícil, ou não tenho um relacionamento com meu pai, né? Isso é uma questão importante, né? O Henry Nouwen dizia que
as questões não resolvidas da nossa paternidade, da nossa filiação humana, elas se projetam no nosso relacionamento com Deus. Se você só ouvia não do seu pai, se seu pai era ausente, seu pai era bruto, rude, distante, frio, não é? Emocionalmente ausente da sua vida, aí você vem para a igreja cristã, para a comunidade de fé, e o pastor diz, ore assim, pai. Então, isso é uma questão para ser trabalhada. Mas não é o nosso pai que é uma imagem de Deus, é Deus que precisa e pode, quer ser para nós uma imagem de pai. Então, Deus, aí, a outra fatia, fechando aqui o sanduíche, né? Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A gente começa se deleitando em Deus, pensando em Deus, e a gente termina pensando em Deus. E no meio, o que tem no meio? No meio tem aquilo que é essencial, é sobrevivência, é pão, né? Eu estava até pensando, hoje em dia está difícil comprar pão, né? Eu sou de uma época que tinha pão francês e pão careca. Lá no Rio de Janeiro a gente chamava pão careca, que é aquele pão de cará aqui em São Paulo, aquele pão de leite, né? Politicamente correto chamar o pão de pão careca, vamos combinar assim, né? Hoje você tem pão australiano, português, com levedura natural, 9 grãos, 12... Gente, é difícil comprar pão hoje. Dependendo da padaria... E no mercado assim, pão com glúten. E tem umas aberrações. Pão integral, 44%. Pausa para vocês rirem. Como assim integral, 44%, né? Tinha que ser 100, se é integral, né? Ninguém aqui hoje de manhã orou pedindo pão. Orou? Então não dá, então esse modelo de oração para nós, essa espiritualidade que pede pão, que lida com pão, ela não cabe mais para nós, não, porque pão é emblema, é ícone, é símbolo daquilo que é essencial para a vida da gente. O que é essencial para você viver? Deus se importa com isso, o Pai se importa com isso, né? Para o Bernardo, quando ele tinha 3 anos, era essencial um PS2, né? Ele foi jogar futebol, era essencial que eu fosse lá no treino. Depois ele mudou para ping-pong, aí segunda-feira eu ia para o ping-pong. Depois ele foi para o vôlei, aí depois para o basquete. Eu gastei meus melhores anos acompanhando. É essencial para você, Deus se importa com isso, entende? Deus se importa com isso. Pão, mas não é só pão, é perdão. Perdão é uma palavra muito importante. Outro dia, um amigo muito espirituoso disse que... Sabe por que perdão é difícil? Porque perdão é uma perda grande. Não é só poético, não. Isso é existencial, isso é emocional. Quando você perdoa, você assume o prejuízo, você não cobra mais. E o perdão, gente querida, o perdão ele não é opcional. Ou você perdoa ou você adoece. Paulinho pisa na bola comigo. Paulinho trai a minha confiança. Não há relacionamento sem confiança. A gente rompe. Um pedaço de mim se vai nesse rompimento, certo? Fica uma ferida aberta no meu coração. Aí, eu não perdoo o Paulinho, e é mais ou menos como se eu trancafiasse Paulinho numa cela e ficasse de guarda ali na porta da cela. Não perdoo. Então, ele está preso, e eu também estou preso. E isso adoece a gente. Então, o que Jesus está dizendo é muito rico. O relacionamento que eu tenho, que você pode e deve ter com o Pai, por meu intermédio, na força do Espírito Santo, gira em torno dele mesmo, começa com ele, termina com ele. Mas cabe nesse relacionamento a discussão, né, o trabalho, né? Cabe nesse relacionamento, ambos, o pai e eu, lidarmos com aquilo que é essencial para a nossa vida. Como é que eu pago o aluguel esse mês, né? Como é que eu compro o remédio? Como é que eu tenho dinheiro para fazer o tratamento médico, o plano de saúde, a terapia, né? Como é que eu ajudo a minha mãe que está precisando de uma cuidadora? Sabe essas questões? Segundo, perdão. A nossa vida não é feita só de conta para pagar, de
de expectativas, né? A nossa vida é feita das nossas relações, gente, né? Toda vida é encontro, diz Martin Buber. Toda verdadeira vida é encontro, relação. Então, eu preciso de perdão. Ou eu perdoo. Grave isso, por favor, em algum lugar bem precioso do seu coração. Ou nós perdoamos, ou nós adoecemos. Eu estava vendo uma entrevista do Gil, você também, como eu, gosta do Gilberto Gil, ele falou uma coisa, parecia um pastor, ele falou assim, há um poder curador no perdão, Gilberto Gil, fecho aspas. Há um poder curador no perdão. Senhor, perdoa as nossas dívidas ou ofensas, dependendo da tradução, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É pão, perdão e proteção. Proteção do mal, do maligno, daquilo que é antivida, daquilo que é antirreino, daquilo que é satânico, daquilo que é diabólico. A palavra diabo, quando o Pablo tinha 3 anos, ele era muito poeta. Um dia eu falei assim, na mesa, a gente almoçando, eu falei, gente, olha, a gente precisa ter cuidado com isso, porque o diabo... Aí ele falou, pai, não fala essa palavra aqui em casa. Pablo, 3 anos. Ele falou, fala quiabo, que aí eu vou entender do que você está falando. Fala quiabo, que eu já sei do que você está falando. Isso é coisa do quiabo. Se é um prejuízo teológico e existencial a gente atribuir ao diabo tudo que acontece de ruim na nossa vida, é um prejuízo ainda maior achar que o ensino bíblico sobre esse espírito pessoal do mal agindo no mundo como história da carochinha. Jesus personifica, livra-nos do maligno, né? Livra-nos do diabo, e a palavra é diabolos, aquele que divide. Tudo aquilo que me separa da minha esposa é diabólico. Tudo aquilo que me separa de você, porque eu penso de você, porque eu olho para o mundo com outro óculos. Você acha que politicamente é assim, assado, eu acho que é assim, eu acho que... Entende? Essas coisas que nos separam de gente que a gente ama, essas coisas são diabólicas, né? Então, pão... Olha o sanduíche aqui, gente. Você vai gravar. O que você aprendeu hoje no culto? 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola e picles num pão com gergelim. Não é esse sanduíche, é outro sanduíche. Deus, as minhas questões, Deus. Sempre que você orar, você pode, né, usar essa referência. Começo com Deus. Mas, veja, isso pressupõe calma, não é rapidinho, não é orar para comer, para dormir. É você fechar a porta do quarto, pegar a Bíblia, porque teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Deus, as minhas questões. De novo a citação do Paulo. Deus e as questões que tocam o coração de Deus, né? Deus e a Ucrânia, né? Deus e Gaza, né? Deus e os que estão morrendo. Hoje, nesse momento, tem mais de 30 guerras, conflitos acontecendo no mundo, né? Deus e a periferia de São Paulo, né? Deus e o quadrilátero da vulnerabilidade, como disse um teólogo, né? O pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Mas a gente vai orar, a gente não começa com Deus e as questões que quebrantam o coração de Deus. A gente diz, Deus, eu estou precisando trocar de carro, Senhor. Estou querendo muito um BYD, Senhor. Quebra o galho. Deus, as questões que tocam a minha vida, que são importantes para mim, que me fazem sofrer, né? E aí termino com Deus de novo. Um relacionamento conversacional no qual cabem as coisas mais importantes da vida. Você pensa que você ora pouco, Paulinho, mas você ora. Não escreve o que você escreve quem não ora. Vocês dizem amém? As canções que você compõe são canções de quem tem uma atitude contemplativa, né?
não pastoreia como você pastoreia quem não ora. Né? Não é pai, esposo e amigo como você é, Paulo, sem oração. O Richard Foster tem um livro que é assim lido e relido por mim há muitos anos, Celebração da Disciplina, e ele diz assim: até a nossa falta de oração é oração. Porque quando a gente fala assim, poxa, Senhor, não orei hoje, você já está orando. Entende? E às vezes eu me aproximo do Senhor, do Pai, olhar para cá também. E eu estou tão cansado de mim mesmo. Né? A gente está na sociedade do cansaço, diz o Byung-Chul Han, né? Sociedade do cansaço. Né? Há um enfado, né? Uma falta de sono crônica. Né? Há um distanciamento de nós mesmos. A gente se estranha, né? A gente olha para o espelho assim e fala: uau, quem é essa pessoa diante de mim? Né? Ou a gente grita no trânsito e a gente fala: meu Deus, eu fiz isso. E às vezes eu vou orar e minha mente está tão empolvorosa que eu fico em silêncio, eu me calo diante do Senhor. E às vezes essa oração é a oração mais profunda. Porque disse o Martin Luther King que é melhor é melhor uma oração sem palavras do que palavras sem oração. Faz sentido isso para você, Paulinho? Para a sua espiritualidade, assim, eu nunca vou dominar o mistério de Deus, então eu me aproximo de Deus assim com temor e tremor, em nome de Jesus, na força do Espírito Santo, mas às vezes eu falo: Senhor, eu não sei o que te dizer, eu não vou te falar nada, mas vou ficar aqui, na tua presença, amorosa, até que o Senhor me abrace. Até cabe a minha fala, mas essencialmente é escutar, né? Já dizia também. Já dizia um certo poeta. O poeta. Porque a primeira fala é de Deus, né? A Bíblia começa assim: Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Ou seja, tudo que a gente fala é em resposta à iniciativa de Deus. Ele tem a primeira palavra. Né? Por isso que eu digo, Paulinho, que quem ora sem a Bíblia, sem as Escrituras, ora pouco e ora mal. Sempre que eu começo, essa é a minha rotina de manhã. Eu acordo cedo, café, às vezes nem tão cedo, deixa eu confessar também, não quero posar aqui de monge. E aí café sem açúcar, raiz, né? Café, a minha Bíblia, um caderninho que eu escrevo as minhas orações. E não é aquele Moleskine charmoso aí de R$100, não. É um caderninho desse baratinho colorido da loja americana, sabe? E aí eu leio o texto bíblico uma vez, 2 vezes. E também não leio assim: deixa eu ler, hoje eu estou a fim de ler Jonas. Hoje não estou a fim de ler Jonas, não. Hoje eu estou com uma vibe mais de Apocalipse. Não tem isso, não. Eu vou seguindo um roteiro bíblico, porque aí o texto me surpreende. E aí eu leio 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, até que o autor do texto fala o meu coração. E quando isso acontece, aí eu oro. Só que aí a oração tem uma outra qualidade, porque eu estou respondendo ao que o Pai falou comigo. E às vezes Deus não quer me consolar no texto, não, Ele quer me confrontar. Porque às vezes no Evangelho Jesus confronta quem precisa de confronto e consola quem precisa de consolo. Jesus nunca confronta quem precisa de consolo e nem consola quem precisa de confronto. E às vezes Deus no texto bíblico, ele fala assim: você é muito impaciente com as pessoas. Aí é quando o texto me lê, né? Eu leio o texto, mas ele me lê, né? O Ziel fala isso. Ouvi o Ziel falando, não sei se é dele, mas... Não, tem uma também do Paulo Mendes Campos, cronista e poeta mineiro, né? Eu gosto muito dele. Ele diz assim: não sou eu que entendo a poesia que me entende. E aí, Paulinho, para a gente aterrissar e aplicar isso e fechar, queridos e queridas, né? Eu lembro de uma coisa que o John Stott fala num dos seus livros.
ele diz que a oração é como uma reeducação do olhar. E se mais do que palavras, a gente se preocupasse com mudar, mais do que mudar as palavras, mudar o nosso olhar. Gravem isso, porque é muito belo e verdadeiro. Ele diz assim, orar é olhar para cima. E não apenas para o pessoal que está aqui na galeria, né? É olhar para cima, para Deus. Então, orar é adoração. A primeira fatia do pão aqui, né? Então, você começa olhando para cima. Segundo, ele diz, orar é olhar para dentro. Confissão. Eu olho para o meu coração, para o que eu fiz. Eu e Sim, a gente costuma orar juntos à noite, mas nós temos os nossos momentos separados ao longo do dia, né? Mas eu gosto, quando eu estou sozinho, sobretudo, de olhar para o meu coração e aí é confissão. Eu olho para cima, adoração, Paulo. Olho para dentro, confissão. Olho para o lado, intercessão. Poxa, eu tenho que orar pelo meu irmão. Cara, meu amigo Paulo perdeu o emprego. Será que ele tem grana para pagar o plano de saúde esse mês? E, às vezes, olha que coisa interessante, nós somos a nossa resposta de oração. Senhor, ajuda o Paulinho. Paulinho está passando um momento difícil financeiro. Deus fala, vai lá e chega junto. Faz um pix, meu servo. Olha para cima, adoração. Olha para dentro, confissão. Olha para o lado, intercessão. Olha para trás, gratidão. Os comentaristas de futebol, olha eu de novo no futebol, Paulinho. Eles dizem que você pode sempre ter... não, porque vamos olhar o copo meio cheio, né, do jogo de hoje. Já ouviu essa expressão? Né? Então, quando a gente olha para trás, a gente tem essa atitude de olhar o copo meio cheio. Não, cara, Deus já me socorreu. Né? Meu carro não é novo, mas eu não estou a pé. Né? Meu emprego tem um montão de problema, mas eu não estou desempregado. Né? E por aí vai. Então, olho para trás, gratidão. E olho para frente, petição. Né? A gente antevê. Mas não é assim aquela petição ansiolítica, dominada pela ansiedade. Né? O que vai acontecer? Se. Né? A essência da ansiedade é essa afirmação. E se reticências. Né? Vocês gravaram? Vamos lá. Olha para cima, adoração. Olha para dentro, confissão. Olha para o lado, intercessão. Olha para trás, gratidão. E olha para frente, petição. Fernando Pessoa diz que nós somos do tamanho daquilo que a gente vê. Não é legal isso? Nós somos do tamanho daquilo que a gente é capaz de ver. Isso faz sentido em muitos aspectos, né? Uma pessoa que tem uma escolaridade, que tem um letramento maior, ela tem uma visão mais ampla do que uma pessoa que é semi-analfabeta. Né? Uma pessoa que fala 3 idiomas tem uma cosmovisão muito mais abrangente. Tá certo? Né? Mas eu acho que é mais do que isso. Se a gente coloca para conversar, então, olha que mesa interessante. Jesus, John Stott e Fernando Pessoa conversando. Eu diria o seguinte, que nós não apenas somos do tamanho daquilo que a gente vê, para onde a gente olha, né? Nós somos do tamanho da nossa vida de oração. Você é do tamanho da sua vida de oração. Porque, lembram da proposição? A oração é um relacionamento conversacional com Deus. Com o mistério de Deus e com o Deus do mistério. Né? Então, assim, se esse relacionamento, que é a coisa mais importante, domina a minha vida, eu vou enxergar longe, eu vou ter um óculos, né? Vou ter uma lente wild para eu olhar para o mundo. Né? Claro que o óculos do Paulinho é mais bonito e fancy, charmoso do que o meu. Né? Mas nós não estamos falando da armação, nós estamos falando da lente. Com que lente você vê o mundo? Então, eu termino com essa afirmação aqui, bem pastoral. Bem pastoral. Olhe para a vida pelas lentes desse relacionamento com Deus chamado oração.
Amém?